Olá pessoal, boa noite, né? Bem-vindos aí ao nosso terceiro encontro digital. Eu espero que tenha sido para você, né, uma experiência diferente e agradável, né? Que essas aulas possam, já que são gravadas, que a gente possa ver, rever, que a gente possa compartilhar. E eu queria começar essa aula, né, te pedindo, se você está gostando dos nossos conteúdos, do nosso material, né, que você possa compartilhe com pessoas, com alguém da sua equipe, pessoas que trabalham com você, que você possa divulgar esse conteúdo e abençoar outras pessoas, tá bom? Se você não está acompanhando a primeira e a segunda aula, né, meu nome é Leonardo Leopoldo, sou diretor de relacionamento de uma empresa de suplementos e quero, né, nessas aulas trazer um pouco do que eu aprendi sobre vendas, trocar essa experiência com vocês. E se você ficar com dúvida, perguntas, né, aqui na descrição tem o meu WhatsApp e você também pode comentar aqui nos vídeos que a gente vai ter aí o maior prazer de te auxiliar, tá bom? Esse projeto, né, é a Escola de Negócios da nossa igreja, Batista Lagoinha aqui de Patinga, e o objetivo é a gente falar de negócios porque a gente acredita que o ser humano, né, Deus quer a gente feliz por completo, né, em todas as áreas. E na área profissional também é uma área que a gente acredita muito que Papai do Céu quer você bem. Então, essas dicas eu espero que te ajude a crescer, né, e fazer uma correção de rota na sua vida, tá bom? A gente falou nas aulas anteriores sobre a mudança que está tendo no mercado, as mudanças que estão tendo, né, nos nossos clientes e que a gente também precisa evoluir, né, e a gente precisa crescer, amadurecer, porque o mercado está cada vez mais competitivo e se a gente quer ter destaque, se a gente quer crescer, se a gente quer buscar realmente fazer diferente e inovar, a gente precisa evoluir. Então, a gente falou isso na aula 1 e na aula 2, né? Te aconselho a acompanhar, assistir se você não viu. E a partir de agora a gente vai trazer várias aulas. Cara, eu vou pensar numa sequência, mas elas não necessariamente precisam ser vistas em ordem. Você não precisa ver a aula 1 e a 2 para assistir essa aula. Você pode muito bem ver essa aula e depois assistir, né, se você gostar, assistir as outras aulas que a gente tem no nosso canal. Combinado? Então, hoje o objetivo da nossa aula é falar para você ser um sniper. Léo, o que é um sniper, né, se você não conhece? Um sniper é aquele atirador de elite, né, dos filmes que a gente vê, aquele atirador lá que põe a sua arma, tem uma luneta e ele fica esperando o inimigo e com apenas um tiro ele acerta o seu alvo. Por que eu trouxe essa aula? Por que fazer essa analogia de um profissional ser sniper? Porque hoje eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó, né? Quem já viu os filmes do Rambo sabe disso, né? A bala nunca acabava, sai atirando, metralha para todo lado e o que cair, caiu, o que acertar, acertou. E é isso que hoje muitas empresas estão fazendo. Elas não fazem tiro a alvo, elas fazem alvo no tiro. Elas gastam recursos, né, e quase de forma infinita, como se nunca fosse acabar, e o que cair, caiu. Né? O que acertar, o que fechar, fechou. Só que hoje, né, não existe mais esse luxo. As empresas não podem mais se dar ao luxo de sair atirando para tudo quanto é lado e o que cair, caiu. Né? Porque o investimento é muito alto, o recurso que a gente gasta é limitado, e sem contar que os clientes já não são tão abundantes, né? Para a gente ficar errando com vários clientes, eu vou atender de qualquer jeito, o que fechar, fechou. Então, hoje a gente tem que se preparar mais para não fazer o que o Rambo fazia, sair atirando para todo lado, para a gente ser mais assertivo, mais objetivo quando a gente vai fazer, né, os nossos processos comerciais, as nossas negociações, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre o que é venda, porque várias vezes eu sou abordado e falo assim, eu não sou vendedor, eu não gosto de venda, por isso que eu trabalho em outra área. E eu queria te passar uma visão sobre o que é venda e o que é ser vendedor, tá? Então, olha, venda é a transferência de posse ou de direito sobre alguma coisa mediante pagamento, tá? Na imagem tem o dinheiro, mas não necessariamente esse pagamento é em dinheiro, tá? Essa troca, né, essa posse de direito, a gente faz isso sempre, né? Fala assim, eu não sou vendedor, mas você se vendeu para o seu cônjuge. Você se vendeu quando você fez uma entrevista de emprego. Você se vendeu, né, para conquistar algo na sua carreira, na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Tá? E eu brinco que o exemplo do relacionamento é um processo de venda muito complexo, né? Porque é um processo de venda que não aceita devolução. Então você tem que
né? Realmente até que a morte os separe. Mas naquele momento você estava vendendo um produto que era você mesmo, né? Fazer um parênteses aqui, que é um dos produtos mais difíceis de se vender, que somos nós, né? Numa entrevista de emprego, você apresenta um quê? Um currículo. E ali tem todas as informações suas. Se você não saber se vender, você não vai ter a oportunidade de demonstrar aquilo que você sabe fazer. Então, venda não é só para vendedor. Venda é para toda a empresa. Todas as funções precisam vender algo. Você quer ver? Hoje, quantos médicos a gente conhece que são muito inteligentes, mas não são os que mais ganham dinheiro? Quantos advogados são extremamente competentes, mas não são os que se destacam mais comercialmente, né? Que não têm mais sucesso profissionalmente? Por quê? Porque eles não sabem vender o serviço deles. Então, hoje, vendas não é só para vendedor. Se você é um empresário, se você é um funcionário que busca crescer e quer ter sucesso, você vai precisar, em algum momento da sua vida, dedicar a aprender o que é vendas. Assim como você, em algum momento da sua vida, também vai precisar aprender sobre finanças. Senão você vai ganhar dinheiro e ele vai sair na mesma velocidade que entrou, ou até mais rápido. Então você precisa entender que vender não é só para vendedor. Todos vendem. Tá? Eu sou financeiro lá na minha empresa e eu não preciso vender, porque tem uma equipe de vendas. Mas quando esse cliente tem um problema e precisa falar com alguém, ele liga para quem? Para o financeiro, se tem um problema, né, de boleto, um problema de pagamento. E se a pessoa do financeiro não tiver essa atenção, ela estraga com o processo de venda inteiro. Eu já cansei de ver problema, né, que o vendas tem que resolver um problema que foi gerado pelo setor financeiro. Então, quanto mais alinhado a gente entender que todas as áreas da empresa vendem, vai ser muito melhor. Então, o que você vende? Tá? Qual é o seu produto? O que você está entregando de valor? O que você quer trocar com o seu cliente? Você quer dar algo para ele e você quer algo em troca disso. O que você vende? Você conhece bem esse produto? Né? Então, voltando aqui à analogia do sniper lá, do atirador. O atirador, o produto dele é a sua arma. Ele conhece essa arma de ponta a ponta. Ele sabe abrir, desmontar, montar, limpar, né? Ele sabe fazer tudo com aquela arma. A arma para ele chega a ser quase uma parte do corpo dele. Olha que interessante, o exército de Israel, as pessoas quando estão servindo e elas são liberadas para ter o seu descanso, né, em casa, elas andam com o rifle delas pendurado no ombro. Então um jovem vai para o shopping com um rifle pendurado no ombro, para que ele tenha o hábito de andar armado, né, que a arma dele seja tão comum como uma parte do corpo. Então ele conhece tanto aquela arma, ele sabe manusear tanto ela, que ele tem excelência quando ele vai fazer, né, o seu tiro. Então, que o seu produto que você vende, você tem que ter essa mesma visão. Você precisa que o teu produto e você estejam tão bem alinhados que você já não precise quase nem pensar para falar dele. Assim como a gente vai dirigir, eu não fico pensando, troca de marcha, agora pisa no freio, pisa no acelerador. A gente não pensa mais porque isso virou hábito, isso virou comum para a gente. Então os produtos que a gente vende, a gente não pode ter aquele, nossa, eu preciso me esforçar aqui para saber o que eu estou vendendo. Você tem que saber o que você vende de forma muito segura. Você conhece o teu produto de forma segura? Assim como um sniper, né, conhece a sua arma? Reflita sobre isso. Porque a gente falava que o vendedor era aquela pessoa que sabia falar, vender, né, que era o falastrão. E hoje não é mais assim. Né? O vendedor hoje ele é muito mais consultivo, né, do que só falar. Não é só, eu sou bom de papo, eu tenho um monte de amigo e isso resolve. Não é mais assim. Né? As pessoas precisam realmente sentir confiança. E quando a pessoa vai falar com você sobre o teu produto, ela tem que saber, esse profissional domina o que ele está vendendo. E aí eu vou seguir essa negociação. Tá? Segundo ponto, né, dessa analogia com o sniper. Você conhece o seu alvo? Né? Quem é o seu alvo? Eu vejo que aqui muitas empresas erram, muitas empresas. O seu alvo não são todas as pessoas. Né? No marketing a gente fala de persona. Qual é a sua persona? Qual é o seu cliente ideal? Porque é atrás desse cliente ideal que você tem que correr atrás. Tá? Então, se você definiu que o seu cliente ideal é uma mulher
de 35 anos, que está no seu ápice de carreira, que é uma mulher independente, que é uma mulher que busca, né, o sucesso, que é uma mulher que quer continuar um crescimento profissional. Um exemplo, você vende um curso, né, você vende uma especialização, ou você vende um pacote de viagem, ou você vende um imóvel. Qual que é a persona que tem interesse ao seu produto? E aí você vai criar suas estratégias para essa persona, né, para esse alvo. Ah, Léo, mas e se vir alguém de fora comprar? Alguém que não é esse perfil? Perfeito, se alguém vem de fora comprar, você vende. Mas se não vender, não tem problema, porque não é a sua persona, não é a estratégia que você montou. E quando você faz isso, você para de querer atirar em todo mundo e passa a querer atirar num nicho específico. E aí você se especializa. Você passa a conhecer tão bem esse nicho que você consegue ser muito mais assertivo. E a diferença é que você vai acertar muito mais clientes parecidos com custo de investimento menor e muito mais lucrativo do que toda hora você sair atirando, né? Eu já conversei com muitos empresários que têm vários produtos. Eu tenho esse produto para esse público, esse produto para aquele público, esse produto para aquele público. E chega um momento que ele tem tanto produto que ele não consegue focar. Ele já não sabe mais quem é o alvo dele. Então ele atira um pouco aqui, atira um pouco do outro lado, de repente ele está tonto porque ele não sabe mais para onde atirar. Então, conhecer o seu alvo é extremamente importante para você saber as ações que você precisa tomar e os investimentos que você vai fazer. Outro ponto é conheça as suas habilidades. Aonde você é bom? Quais são os produtos que você tem que se destacam, né? E aí eu brinco aqui, ó, com esse tiro, foi o tiro mais longo já realizado. Foi um tiro a uma distância de 3,5 km. Então olha só, gente, a 3,5 km de distância, um sniper acertou o seu alvo, né? Esse atirador, se eu não me engano, era canadense, ele estava no Iraque, né, e acertou um terrorista. Então, olha a preparação desse sniper para fazer um tiro, né? Porque a gente olha assim, ó, né, eu gosto muito, tenho um hobby, né, pelo tiro esportivo, sou contra a caça, não gosto de matar nenhum animal. A gente acha que vai pegar a arma, vai olhar naquele xizinho na mira e é só meter no xizinho lá e, atirou, acertou o alvo, derrubou, acertou a folha e tal. E é muito mais complexo que isso, porque você tem que regular, né, quantos metros o alvo está, qual a velocidade do vento. Então assim, começa a gerar um cálculo gigantesco. A 3,5 km, esse atirador teve que calcular a curvatura da Terra. Olha só a dificuldade, tá, de fazer esse cálculo. Calcular a curvatura da Terra, pressão atmosférica, velocidade do vento, distância, tamanho do alvo, para fazer um tiro a 3,5 km. Então isso mostra que a gente precisa saber as nossas habilidades, né? Aonde a gente é bom. Eu, né, por exemplo, se eu fosse dar um tiro desse, eu nunca ia conseguir, né? Talvez hoje, como eu já pratico e gosto, talvez a 100 metros, 150 metros, eu conseguiria acertar. Então a gente precisa saber aonde a gente é bom, aonde a gente tem potencial e ali a gente vai atacar. E aonde eu quero chegar para eu me preparar para poder chegar aonde ninguém mais vai. Eu brinco muito disso. O mercado menos competitivo é o oceano azul. O mercado que está todo mundo é um oceano vermelho, de sangue, de guerra, de muita gente no mesmo lugar. Então, quando você conhece as suas habilidades e busca melhorar elas, você vai indo para o mercado mais isolado, o mercado de um lucro melhor, de uma rentabilidade melhor, de uma concorrência menor. E de uma concorrência também mais sadia, que eu falo, né? Porque existe aquela concorrência predatória. O cara que faz o preço mais baixo por fazer, não faz conta, sonega imposto, não tem os funcionários registrados, aí acaba que ele faz um preço que ele acha que está sendo vantagem, mas não é. Então, a gente precisa sim conhecer as nossas habilidades e a gente trabalhar nesse mercado, né? Eu vejo, vamos dar um exemplo aqui para trazer do nosso dia a dia, uma construtora, então, ou uma imobiliária, né? Ela vai lá e conhece as habilidades dela, o negócio dela é vender que tipo de apartamento, que tipo de público? Não, meu negócio é atender público C e D. Aí ele vai lá e quer vender para o público A, né? Quer lançar um prédio para um público A ou quer vender para o público A. Só que ele não tem essa habilidade, ele não tem essa expertise, é outra persona, né? É outra habilidade. Então acaba que ele, por não conhecer a habilidade dele, ele vai para uma área que ele vai gastar um esforço muito grande e não vai ter resultado.
Então, se ele quer trabalhar nessa área, ele tem que buscar melhorar as habilidades dele e aí ele vai conseguir trabalhar em vários segmentos, tá? Então, exemplificar para vocês que conhecer a sua habilidade é extremamente importante para saber, né, como você vai acertar o seu alvo, tá? Aqui eu faço uma brincadeira de camuflagem, né? Fale a mesma língua do cliente. A gente tem que, no momento da nossa negociação, entrar na mesma linha que o cliente está falando, né? Falar o mesmo idioma. Né? E a gente brinca, mas eu falo português. E se fosse fácil português falar com português, a gente não tinha problema de comunicação. Né? Não é tão simples assim. E quando a gente fala em camuflagem, né, fazendo analogia com sniper, às vezes um sniper chega a ficar 3, 5 dias em cima de uma árvore sem se mexer. Né? Ele não se mexe nem para ir no banheiro. Então ele fica ali paradinho esperando o alvo dele, né, para ele não ser descoberto, ele fica um tempo parado. Essa camuflagem é muito importante quando você está conversando com o seu cliente. Não é ser falso, tá? Não é aparentar ser o que você não é, mas essa camuflagem é para que o cliente sinta confiança, sinta que ele já te conhece, né? Sinta que vocês falam a mesma coisa. Né? E eu costumo muito falar disso, o pessoal brinca, né, que futebol não se discute, política não se discute. Falei, mas vai chegar num momento que vai se discutir. Né? Eu estava numa determinada reunião e comentaram sobre um partido político que eu sou contra, e comentaram desse partido político, perguntaram a minha opinião. Eu falei, poxa, agora lascou, porque se eu dar minha opinião, o que vai acontecer? Né? Eu vou perder o negócio. Então ali eu usei uma técnica de camuflagem. Eu falei, olha, né, acho que o partido tem os seus pontos positivos e negativos, teve uma parte do mandato que foi muito bom, né? Eu acho que numa parte do mandato perdeu um pouco a essência, e eu acho que ela precisa, né, esse partido precisa se adequar a um novo momento que o Brasil precisa. E encerrei o meu comentário. Eu não vou, naquele momento ali, querer brigar para perder o cliente por uma opinião política que talvez não vai fazer diferença. Né? Então, eu falei o meu ponto de vista, que é verdadeiro, não fui falso, não entrei numa polemização sobre o assunto e mudei de assunto, puxei outra conversa. Tá? Então, isso acontece. Agora, existem muitas formas de camuflagem que são muito mais simples. Né? Por exemplo, eu tinha um cliente que gostava de cavalo. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre cavalo. Né? Como é que é a competição, quais são as raças, né? Qual o trabalho que é, qual o desafio que é. E aí quando eu encontrei ele numa visita, numa reunião, eu comentava um pouco sobre isso. Eu vi que existe, né, o teu cavalo é essa raça, poxa, ele compete, ele tem essa categoria, poxa, que legal. E isso para o cliente é fantástico. Você começa a falar a mesma língua do cliente, né? E aí a gente pode aqui dar vários exemplos. Eu, né, trabalho na área médica, eu estudo muito, eu vou muito para congresso, eu sou muito curioso, porque eu quero chegar numa reunião com o médico e entender o que ele está falando. Né? Ah, mas eu não vou estudar medicina. Mas não preciso da medicina, eu só não preciso ser o bobo da conversa. Eu preciso entender o que eles estão falando, entender os comentários, entender as piadas, para que a gente possa, numa reunião, ser agradável, ser parte, senão a gente fica sempre a pessoa que só quer vender produto, empurrar produto e não sabe conversar, não sabe entender, não tem uma empatia, porque a gente nunca entende o outro lado, a gente nunca sabe o que o outro lado está falando. No próximo slide aqui tem uma piadinha que fala assim, né? O sargento chega para o soldado e fala assim, soldado, não lhe vi no exercício de camuflagem ontem. Aí o soldado fala, obrigado, senhor. Então, aí a gente não sabe se o soldado não estava, né, no treinamento ou se ele estava tão bem camuflado que nem o sargento viu ele. Outra coisa que a gente tem que ter um entendimento muito grande, tá? Qual é a sua munição? Léo, por que você pergunta isso? Né? Eu botei aqui no desenho, imagina que tem uma pessoa com uma maçã na cabeça. Você vai atirar uma flecha ou vai atirar uma bola de canhão? Então, quais são as munições que você tem para atingir o seu alvo? O que são essas munições? Né? Na balística lá a gente tem os tipos de projétil, mas no nosso dia a dia no mercado são as formas que a gente tem de chegar até o cliente. Por exemplo, você quer atingir, você vai fazer uma campanha e você vai lá e coloca 5 outdoor na cidade. Será que é a melhor forma de atingir o teu cliente ou seria o marketing digital? Né? Ou talvez você vai lá e faça uma ação no digital, sendo que você quer valorização de marca. Será que um outdoor não seria melhor?
Será que usar o WhatsApp para falar com seus clientes não seria uma forma de comunicação melhor? Ou seria o Instagram? Ou seria o telefone? Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas ligações você recebe que você não atende mais? Você já parou para pensar que às vezes o meio de comunicação do telefone não é mais a melhor forma de você chegar e alcançar o seu cliente? Né? Hoje a gente quer mandar mensagem, o WhatsApp, o Instagram lá no direct e as outras formas de mensagens, né? Eu brinco que até carta hoje está mais valorizada que ligação. Se eu mandar uma carta, é mais fácil a pessoa ver do que você falar com ela por ligação. Então, conhecer a sua munição é muito importante. Conhecer os meios que você vai ter para chegar ao seu cliente. Né? Hoje, você é uma pessoa que busca conhecer de marketing digital? Você é uma pessoa hoje que entende dos meios de comunicação, que se atualizou sobre isso? Que conhece as formas de automatizar um grupo de WhatsApp, de criar uma lista de distribuição, de fazer um anúncio direcionado a uma região, a um público, a um perfil, né? Hoje, só para você ter uma ideia, você consegue fazer um anúncio para pessoas que têm um determinado aparelho de telefone, que moram numa determinada região, que tenham determinados aplicativos de celular instalados. Então, por exemplo, você quer investir para pessoas que aplicam na bolsa. Como é que você sabe quem aplica na bolsa? Porque quem aplica na bolsa vai ter o aplicativo da XP, o aplicativo da Isinvest, da Rico, né? Ou seja, eu digo para a rede social que eu quero pegar as pessoas que têm esses aplicativos instalados nos seus telefones. Automaticamente eu sei que se ele tem esse aplicativo, ou ele investe, ou ele é um interessado em investimento. Né? Se você vende um imóvel e quer fortalecer você quer fortalecer, falar de investimento para ele. É um público perfeito. Né? Você tem um imóvel que o foco é investimento, você jogar ele para pessoas que investem já é algo realmente diferenciado. Assim como você tem um restaurante, você vai anunciar para as pessoas de uma determinada região próxima ao seu restaurante, né? Num determinado horário, né, que as pessoas sentem mais fome, colocar uma imagem legal. Então, quais formas você está utilizando para se comunicar com o seu cliente? E eu tenho certeza que tem muita gente ainda que está usando arco e flecha. E a gente já vive aí, né, numa época de drones, de muita evolução tecnológica. Tá? Então, realmente conheço os tipos de munição que estão disponíveis no mercado. Hoje são várias formas de a gente comunicar com o cliente. Nas redes sociais, né, existem várias redes sociais para você comunicar. A gente fica muito preso ao Instagram, mas o próprio TikTok agora que está em alta também pode ser usado, o Twitter, né? Agora veio lá o Parler, agora me fugiu o nome, que surgiu também, que está crescendo muito. Então o LinkedIn, são ferramentas que a gente também consegue utilizar para alcançar os nossos clientes. Tá? Gente, esse slide aqui, ó, saiba onde atirar, né? Eu repito, eu sou contra a caça. Eu até coloquei quando eu fui buscar um animal para a gente falar sobre as dead kills, né, que é usado no tiro de caça, a área certa para você atirar. Né? A caça existe até um zelo para que você faça o animal sofrer menos, ou seja, você acertar numa área onde o animal, né, acaba morrendo mais rápido. Mas eu sou contra, não tenho coragem. E até o javali que está aqui, que é uma praga, né, ou seja, ele é considerado uma praga, eu não teria coragem, mas essa parte aqui, ela traz uma analogia nos negócios muito grande, tá? Eu vejo muita gente, muito comercial, que não sabe a hora certa de dar o tiro final. É aquele cara que quer antecipar a venda. Então, saber aonde atirar é muito importante, né? Você saber exatamente a hora certa de fechar o negócio. Eu vejo muito cliente que está em dúvida e o vendedor, e aí, vamos fechar? Aí a pessoa fala, não, deixa eu pensar melhor. E ali ele fugiu. Ele não estava seguro, ele não estava pronto. Então tem gente que não está vendo o cliente como um todo e atira de qualquer jeito, né, trazendo essa analogia à nossa negociação. Então, saber o momento exato de atirar e aonde atirar é muito importante nas negociações. E aqui vai ter uma aula que a gente vai falar muito sobre isso, que é o funil de venda, né, aonde a gente atrai o cliente, a gente explica o nosso produto, a gente explica a nossa empresa, a gente explica as condições, deixa o cliente todo amarrado e aí a gente vai para o fechamento. Ou seja, seguir ele dentro da jornada de compra, para a gente realmente ser mais assertivo e não deixar esse cliente fugir. Então é muito importante saber aonde a gente vai atirar.
né, aonde o momento certo da gente fechar uma negociação. Então, o tiro certo tem a sua recompensa, tá? O tiro certo, ele tem uma rentabilidade maior. E eu falo muito isso, né? Se você é empresário, você vai entender essa linguagem, aonde quanto mais certeiro for seu tiro, maior lucro a sua empresa vai ter. Porque se você ficar gastando muito, atirando para tudo quanto é lado, o teu recurso vai se esgotar, tá? Se você vai fazer uma ação e fica botando marketing para tudo quanto é lado, de repente você vai ver que você vai ter que cortar a sua verba de marketing porque você não tem mais recurso. E aí depois você não consegue alcançar mais cliente. O marketing digital, ele é um marketing mais fácil da gente conseguir mensurar. Apesar de todas as ferramentas de marketing, a gente conseguir mensuração, saber quanto eu investi para quanto eu tive de retorno. Então você precisa entender isso. Você precisa saber quanto você está investindo para atrair um cliente e quanto esse cliente te gera de lucro, para você fazer um cálculo saudável e ser um cálculo que você possa replicar. Você quer ver um exemplo legal que você precisa ter você precisa saber esses números. Vamos dizer que você vende comida e aí você gasta um anúncio na internet R$10 e com esse anúncio de R$10 você consegue fazer 10 vendas. Então, cada venda que você gerou, você gastou R$1 para fazer a venda. Se a sua venda, né, gera R$5 de lucro, você está gastando 1 para gerar essa venda, ainda te sobra 4. Aí eu te pergunto, é vantagem esses R$4? Aí você vai dizer, não, é muito vantagem, porque ainda é bom, minha margem é boa e tal. Então, ok, se você gasta R$10 e está vendendo, fazendo 10 vendas, né, gastando R$1, o que te impede de investir R$1.000 de anúncio? Porque você vai gerar R$1.000, né, vai gerar 1.000 vendas, cada venda vai te gerar R$5 de lucro, você vai gastar R$1.000, você vai ter um lucro, você vai ter um lucro enorme e você vai começar a fazer a sua máquina de gerar dinheiro. Só que para isso, você precisa ser assertivo. Você precisa ter uma campanha estruturada, você precisa ter um material muito bem estruturado, você precisa ter uma equipe para dar o suporte necessário. Então você precisa realmente buscar dar o tiro certeiro. Quanto mais certeiro for esse tiro, maior vai ser a chance de você ter sucesso e rentabilidade. E para a gente encerrar essa nossa apresentação de hoje, essa nossa aula, eu gostaria de deixar algo muito forte para você, que você entenda que o processo de venda é a melhor chance de você mostrar tudo que você é capaz de fazer. Eu vejo muitas pessoas não tendo essa preocupação. Ela fala assim, eu errei aqui, fiz algo errado aqui, mas depois eu corrijo. Depois a gente atende bem ele e ele muda. E na verdade as pessoas associam o processo de vendas ao serviço que você vai prestar. Se na hora dele ligar para comprar com você, você demorar para atender, automaticamente na cabeça dele ele vai pensar que quando ele precisar de um suporte, você também vai demorar. Se ele te manda uma mensagem de WhatsApp, você lê e não responde, ele vai associar que você é negligente, que você não dá retorno. Se você promete entregar num prazo e entrega no outro, ele vai associar isso a uma falta de qualidade da sua equipe. Então, o processo de venda é a hora que a gente tem que demonstrar toda a nossa competência. Então, e aí a gente volta lá naquele início da venda, que o processo de venda é toda a experiência do cliente até ele assinar o contrato com você. E depois que ele assinar, a gente começa o pós-venda, que ainda é um processo de venda. Porque olha só, o cliente, né, entra numa loja e essa loja está suja. Então assim, o processo de venda já foi comprometido. O vendedor nem falou com essa pessoa e a pessoa já acabou associando, né, que a loja não está organizada, essa loja não é boa. Você imagina que a pessoa entra numa loja e tem lá um porteiro e o porteiro é grosso. E o porteiro, por ser grosso, estraga, né, toda a experiência de venda do cliente. Ele vai entrar, aqui nessa empresa as pessoas são igual um cavalo. Então, o processo de venda, você tem que mostrar a sua qualidade, a sua eficiência. Desde o estacionamento, o cliente entrou na loja, desde o agendamento de uma visita, né, independente de qual é o seu negócio, pense que, como é que é o fluxo de compra? Como o teu cliente pensa que vai comprar? Eu tenho uma lanchonete. Meu cliente está lá à noite em casa, não quer fazer comida, a barriga dele ronca, ele está com fome e eu penso em comprar o meu produto. Ok, e agora? Como é que ele compra o teu produto? Ele vai te ligar, ele vai te mandar um WhatsApp? Né? Ele vai comprar por um aplicativo?
Então, como é que é essa experiência? Ele manda uma mensagem, responde rápido? Né? Ah, ele tem que escolher o lanche. Como é que é o cardápio? O cardápio é fácil de entender? A foto é legal? Né? Ah, beleza. Como é que é o pagamento depois? Não, o pagamento é só no dinheiro? Aceita cartão? A máquina de cartão chega, tem sinal? Quem aqui já pediu um lanche e quando vai pagar não tem sinal na máquina? Você fica ali 10 minutos esperando dar sinal na máquina e o teu lanche está esfriando. Aí ele vai lá e come o lanche dele. Chegou quente? Chegou certinho? Chegou organizado? Né? Foi feito um pós-venda depois, perguntando se estava tudo certinho, estava tudo ok? O que você fez de diferente? Né? Ah, na embalagem do meu lanche eu escrevo uma mensagem motivacional, eu escrevo o nome do cliente que comprou e agradeço ele pela preferência. Né? O que você está fazendo nesse processo de venda que vai demonstrar para o cliente o que você é capaz de fazer. Então, né, resumindo a nossa aula de hoje, precisamos ser mais assertivos, precisamos nos espelhar numa profissão fantástica que é o sniper, onde ele se prepara a vida inteira para dar um tiro. Que você possa se preparar para que quando você dê o seu tiro, que quando você dê o seu, né, vai vender o seu produto, quando você vai dar o seu melhor, você esteja realmente pronto, você esteja realmente preparado e que isso gere para você lucro, que isso gere para você rentabilidade. O lucro não é errado, nenhuma empresa sobrevive sem lucro, ninguém de nós sobrevive se a gente não ganhar dinheiro para pagar conta, né, fazer todos, realizar os nossos sonhos, né, atender demandas dos nossos filhos, das nossas famílias. Então a gente precisa ter lucro, tá? Desde que ele seja um lucro ético, né, de uma forma conquistada de forma séria, de forma honesta, não tem problema nenhum. Então, que você possa buscar ser assertivo. E tudo que você for fazer agora, você pense, um sniper como é que ele faria? Como ele se prepararia para esse momento? E eu espero que com isso você possa realmente ser mais assertivo e buscar, né, cada vez mais lucro, crescimento e que você consiga economizar recurso para aplicar eles nos lugares certos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, né, compartilha com quem, né, você gosta, com as pessoas aí que você convive. Curte o nosso vídeo, porque isso ajuda a divulgar mais o canal e que mais pessoas, né, realmente possam estar recebendo esse material, tá bom? Eu fico à disposição, me coloco à disposição de vocês, tá? Nos comentários eu estou sempre respondendo e também no meu WhatsApp, tá bom? Desejo a vocês uma ótima semana e até segunda que vem. Um abraço!